Fala Bright! Hoje nós estamos com um Brightcast extremamente especial. Eu particularmente estou muito lisonjeado de poder ser host desse encontro que a gente está com o Dr. Augusto Cury. É uma honra para mim pessoalmente, mas para a Bright é difícil descrever a honra que é poder gravar com você um Brightcast. Dr. Augusto, obrigado por nos receber. É nesse lugar lindo, né? Vamos bater um papo muito bacana. E aí, eu acho que assim, não precisava nem fazer isso, mas não custa nada, né, gente? Mas o Dr. Augusto Cury é um dos maiores escritores do país, um dos mais lidos do mundo. São mais de 40, se eu realmente me corrige, mais de 40 milhões de livros vendidos, Fala mais isso. mais de 60 livros escritos, né, entre romances, mas muitos livros focados, né, na gestão das emoções, no nosso pensar, em nos tornar pessoas melhores. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. E vamos falar do lançamento do Dr. Augusto, né, que é um método que vai te ajudar a se tornar autor da sua própria vida, né, que é Entre o Caos e a Calma, né? Então, obrigado por estarem aqui com a gente, doutor. Obrigado por nos Uma honra receber. estar com vocês da Bripe. Parabéns pelo brilhante trabalho. E vamos falar sobre o caos e a calma que transita no território da nossa mente. Precisamos ser, de fato, o máximo possível autores da nossa própria história. Certo. Doutor Augusto, eu vou fazer uma pergunta trazendo um pouco aqui das leituras que eu fiz ali por causa da comunicação, né? E eu gosto muito de autores da filosofia e da sociologia contemporânea, dois autores em particular, que é um francês, que é o Lipovetsky, e um coreano, que é o Byung-Chul Han. E eles falam de coisas que são muito preocupantes ao descrever a sociedade contemporânea, né? O Lipovetsky vai falar de um hiperconsumo, da efemeridade, né? De como as relações estão se dissipando, né? Como a gente passa a perder o foco do nosso protagonismo, né? E o Byung-Chul Han vai falar do cansaço, né? De uma hipercobrança, né? E de uma positividade tóxica, né? E parece que a gente mesmo começa a construir armadilhas para a gente. E o senhor traz, esse olhar e uma resposta clínica muito precisa para essas coisas. Esse encontro é muito maravilhoso, né? Então eu queria começar a pergunta, como a gente pode ler esse mundo atual em que a gente se perde, a gente vai perdendo um pouco da essência da nossa identidade, do nosso propósito, deixa de entender quem mesmo nós somos, né? Como que a gente precisa fazer para conseguir começar esse resgate de si? Bom, é uma pergunta importantíssima e quero te dizer, para complementar a tese desses dois filósofos, que coletivamente estamos desenvolvendo uma síndrome que eu descrevi, que é a doença do filósofo. Ainda não publiquei. O que é a doença do filósofo? Se você pegar Arthur Schopenhauer, que foi o poeta ou o filósofo do pessimismo, e você também pegar Nietzsche, você pegar Hegel, e pensadores da física, como Isaac Newton e até Einstein, você vai perceber que eles tinham uma preferência pela solidão. Porque a solidão é um instrumento para que o ser humano possa diminuir os níveis de ruído de fora e ter a oportunidade de procurar o mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Então, o hiperconsumismo é um problema, a hipercobrança é outro problema que você citou desses dois filósofos, mas também tem a hiperconexão que está levando as pessoas a se desconectarem de si. Na doença dos filósofos ou dos pensadores, eles a viviam porque enxergavam tantas coisas na sua área de especialidade que estavam longe, que acabavam perdendo a perceptividade daquilo que estava perto. Ou seja, um abraço, observar, por exemplo, esta planta com as suas nuances, com as suas envergaduras, que tem uma beleza inenarrável. Quando você passa
pelas ruas, você vai você vai enxergar muitas árvores frondosas, mas que os passantes não observam, a não ser os ipês, quando explodem as suas cores, os ipês roxos, eles desabrocham suas flores em julho, os ipês amarelos em agosto e os ipês brancos desabrocham suas flores em setembro. Eu até cantava uma música para as minhas filhas para que elas não tivessem a doença dos filósofos. Ou seja, que elas entendessem que a vida é um espetáculo e é um mundo ao nosso redor que podemos contemplar e fazer dele uma experiência única para termos prazer. Então eu cantava: ipês roxos florem em julho, ipês amarelos em agosto, ipês brancos em setembro, em setembro. Minhas filhas sabem dessa música. Porque imagine, ser filhas do psiquiatra mais lido do mundo. Elas Deve ter uma pressão. poderiam estar sob pressão e poderiam se orgulhar, não perceber que um ego grande é um problema grande e a dificuldade de contemplar o belo poderia asfixiar o prazer de viver. A doença do filósofo, que está ocorrendo coletivamente na China, no Japão, na Malásia, na América do Norte, na América Latina, na África, ela é traduzida pela dificuldade que crianças, adolescentes e adultos têm de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E isso financia um entristecimento sem precedente. Aliás, estamos na era da tristeza, embora estejamos na era mais poderosa da indústria do lazer. É um paradoxo. As pessoas deveriam, mesmo as mais pobres, incluindo as crianças e adolescentes, acordar cantarolando, porque tem um rádio, tem o esporte, tem a TV aberta, tem o cinema, tem a música. E muitas fontes são gratuitas, embora se faça propaganda, mas há uma disponibilidade enorme. Mas onde estão as pessoas que acordam cantarolando? Onde estão as crianças e adolescentes que relaxam, que reclamam menos, que agradecem mais a vida como um show imperdível? Onde estão os pais pacientes que olham para os filhos que o decepcionam e são capazes de elogiá-los? Eu amo demais você, tenho orgulho de você na minha história, na minha família. Agora, filho, pense no seu comportamento. Ou seja, onde estão os educadores no mundo que transformam o caos em calma? Como o nosso curso na Bripe, ou seja, os transtornos da era moderna. Onde estão os executivos que são capazes de transferir o capital das experiências, aquilo que o dinheiro não pode comprar, falar das suas lágrimas, para que seus colaboradores entendam que não há céu sem tempestades, falar para eles que dos seus desafios e das suas perdas, para entenderem que eles mesmos, agora que são proprietários de empresas ou CEOs de empresas, eles atravessaram o caos e encontraram sentido no caos, desenvolveram criatividade, ousadia, capacidade de correr riscos para transformar seus sonhos em realidade. Bom, estamos na era dos mendigos emocionais, que é a era da doença dos filósofos, onde você acha que conhece muito, no caso das crianças, adolescentes e adultos intoxicados digitalmente. Acha que conhece muito, mas não consegue contemplar as coisas incríveis que estão diante dos seus olhos. E também os filósofos, por conhecerem muito na sua especialidade, muitos perderam a capacidade de fazer da sua família, dos seus filhos, da vida concreta que eles observavam todos os dias, um show imperdível para a sua emoção. Percebe como é que é estranho a era dos mendigos emocionais? Eu tenho sido, infelizmente, uma voz solitária no teatro, na humanidade, em mais de 70 países, declarando que, infelizmente, perdemos a capacidade de fazer muito do pouco. Gente, olha que fala forte e importante para a gente entender que a gente
Quanto mais a gente desvaloriza coisas que são pequenas, mas que são do dia a dia, mais a gente vai perdendo um pouco da essência de nós mesmos, né? Mas perdendo, exatamente. E aí, doutor Augusto, você trouxe duas pautas que eu queria trazer, porque se conecta muito com um pouco do que você escreveu ao longo desses anos, né? Uma coisa interessante que você falou um pouco da questão do ego ali, sobre a relação das pessoas que estão próximas, de estar próximas de uma pessoa grande, né? Uma pressão, obviamente. Mas eu estou fazendo essa comparação para trazer a palavra ego, porque você é um psiquiatra que traz um pensamento mais complexo sobre o pensamento sobre a mente humana. Né? Se a gente for olhar lá a psicanálise tradicional, a psicanálise vai fazer o id, ego, superego, mas você sai um pouco desse pensamento para falar de uma relação mais complexa, né? E que a mente humana ela está embrenhada ali em um universo que vai além dessa coisa do inconsciente, né? Relações sociais, relações emocionais, e aí você transforma isso no que você chamou de teoria da inteligência multifocal. Como que a gente conseguir compreender a nossa forma de pensar pode nos ajudar a construir, né, as estratégias necessárias para a gente deixar de precisar de mendigar. O pão da alegria, né? Muito interessante. Parabéns pela sua inteligência. Eu desenvolvi uma teoria chamada inteligência multifocal, que é uma das raras teorias mundiais que estudam talvez a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como líder da mente humana, os papéis consciente e inconsciente da memória, os papéis do programa de gestão da emoção, foi o autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção, que é diferente da inteligência emocional. Aliás, não existe inteligência emocional como as pessoas acreditam. A emoção é desinteligente, é inconsciente, entre aspas, burra. Ela não consegue desenvolver intelectualidade e autoria, autocontrole. Desde que Daniel Goleman lançou seu livro em 1995, Inteligência Emocional, que trouxe informações de outras pessoas, de dois outros autores sobre a inteligência emocional, ela varreu como uma onda, capturando centenas de milhares de médicos, de coaches, aliás, há coach para tudo hoje, até coach para desvirar coach, entendeu? Claro que coach é importante quando tem experiência, habilidade, mas tem muita gente inexperiente querendo até tratar de doenças emocionais, o que é muito sério. Coach é para desenvolver habilidades nas mais diversas áreas humanas. E, bom, varreu como uma onda médicos, psicólogos, coaches, professores, mas não há inteligência emocional como sempre se acreditou. Porque a emoção não pode ser autogerida. Se você só tivesse emoção, e se milhares de pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo só tivessem emoção, não saberiam quem eram. Quem eu sou? Eu sei quem eu sou, não pela emocionalidade, mas pela intelectualidade, que é um outro mundo, é um outro universo dentro da psique. Nós temos a intelectualidade, onde existe uma rica construção de pensamentos, de ideias, de raciocínios, e temos a emocionalidade, que é uma rica construção de medos, ansiedades, angústias, irritabilidade, prazer, tranquilidade. São dois mundos distintos em construtividade. Nós construímos de maneira mais lenta as emoções. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 emoções por dia, mas você tem milhares de pensamentos por dia. Então, em construtividade, os pensamentos são muito mais rápidos do que a emoção. E também em natureza, a emoção, ela é real ou virtual? E eu te pergunto. E o pensamento é real ou virtual? Você que está me vendo e me assistindo, o pensamento, a intelectualidade, o pensamento como expressão da intelectualidade, é real ou virtual? Quando o pai discute com o filho, quando um psiquiatra atende um paciente com um ataque de pânico, o pensamento é real ou virtual do psiquiatra? Essa é uma grande tese. Quando um pai educa um filho, ou um professor também em sala de aula expressa o conhecimento, é real ou virtual? E quando você sente dor, angústia, ansiedade, isso é real ou virtual? São questões muito sérias. E que pedem gestões diferentes, mas complementares. Exatamente isso, que pede gestões diferentes e complementares.
que Freud não teve oportunidade de estudar, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Bion, Jung, eles não tiveram oportunidade de estudar a natureza e a construtividade da emocionalidade e dos pensamentos. Bom, se eu te falar que o pensamento é real, eu teria que incorporar a realidade do objeto pensado. Porque então, se eu penso no objeto e se ele é real, eu tenho que incorporar a realidade do objeto. Mas entre eu e o pensamento, entre o pensamento e o objeto, existe um anti-espaço infinito. Nós estamos sós, dramaticamente sós, por termos uma intelectualidade altamente complexa, mas que nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Eu penso no futuro porque virtualmente eu consigo descrever o futuro, mas se esse futuro é inexistente, eu só consigo pensar no futuro não na esfera da realidade, mas na esfera da virtualidade criativa, da plasticidade construtiva, da virtualidade. Eu penso no passado, minhas dores, perdas e frustrações são irretornáveis. Mas como é que eu penso no passado? Se quem me apoiou ou quem me feriu é apenas um arranjo eletrônico no córtex cerebral, como é que eu resgato e vivo a dor ou a alegria do passado? Eu resgato porque na esfera da virtualidade a mente reconstrói o passado, mas não exatamente o mesmo passado, com a mesma dor, ou a mesma alegria, o mesmo prazer. Então eu só consigo isto na esfera da virtualidade. Bom, então tem um mundo intelectual que é virtual, complexo, que todos os dias nos faz construir milhares de pensamentos. E tem um mundo emocional, ele é o quê? Real ou virtual? Quando você sente dor, alegria, quando você sente fobia, existe mais de 100 tipos de fobias que assombram o ser humano. Alodoxafobia, medo dos haters, dos cancelamentos e da opinião crítica. Nictofobia, medo da noite. Demofobia, medo das pessoas. Ou, por exemplo, claustrofobia, medo de lugar fechado. Bom, quando você sente medo, isso é real ou virtual? Eu posso te dizer uma coisa, é real, independente da descrição intelectual. Se você está sentindo, você experimenta, você vive, você respira, isso é real, não é virtual. Agora, eu tenho um mundo da emocionalidade real, concreta, que é lento o processo de construção, e tem um mundo da intelectualidade que é virtual. Então, na mesma alma, na mesma mente, na mesma psique, há dois mundos diferentes em construtividade e intelectualidade. Por isso que o ser humano é tão complexo, quando ele não tem problema, ele os cria. Por isso que o ser humano sofre por antecipação. Ele resgata algo irreal, que é o futuro. E a emoção ingênua, ela não tem pensamentos, ela compra aquilo que não lhe pertence. A emoção paga caro uma experiência por não ter autoliderança. Eu resgato o passado, rumino mágoas. É irreal o resgate, mas a emoção entra e banca e novamente vivencia os desafetos, as frustrações. Então dá para você entender que o fato de nós não termos estudado no passado esses fenômenos, o ser humano até hoje, ele é uma espécie que tem baixo índice de viabilidade. Nós fazemos guerras, apequenamos, diminuímos, nós temos a necessidade neurótica de poder, de auto-perpetuação na política. Isso é um câncer. Ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Por que os políticos eles querem se perpetuar no poder? Porque mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, o poder, mesmo fazendo mal para a saúde, e o poder frequentemente o faz, as pessoas viciam-se no próprio poder e não entendem que as pessoas frequentemente amam um personagem. Não é o presidente da República, é virtual. Não é o exatamente porque a consciência que eles têm é virtual. Do presidente, ou do político, ou do político deputado, do senador. No fundo, as pessoas, elas vivem o personagem que eles acreditam que existe, quando na realidade o eleitor não tem a realidade intrínseca de um líder mundial. Seja ele Putin, seja ele Xi Jinping, seja ele o presidente do Brasil, Lula, o ex-presidente Bolsonaro, seja o Donald Trump. Na verdade,
Se nós estudarmos essa última fronteira, como eu tive a oportunidade de estudar, através da teoria da inteligência multifocal, escrevendo mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro, e eu tenho mais de 80 livros, escrevi numa frequência altíssima, que raramente um escritor escreve, porque eu tinha 3.000 páginas nos alicerces, antes de publicá-lo. E agora, daqui talvez alguns meses, eu vou publicar, ou daqui 6 meses, vou publicar toda a teoria que eu não havia publicada. Vai ser um livro, eu não sei, vai ser um livro enorme, absurdamente grande. Mas eu quero te dizer, por que que a teoria chama-se multifocal? Porque tudo é multifocal, não é unifocal. Para você menear a cabeça, como você está fazendo, entendendo cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, nesse exato momento, disparem nuvens múltiplos gatilhos, que é um copiloto do eu. O eu é a vontade consciente. O eu é a autonomia, a capacidade de autocontrole. Mas, além do eu, tem vários copilotos que estão disparando na mente de qualquer ser humano, sem que ele perceba, abrindo outro copiloto, que são as janelas ou arquivos mentais, e outro copiloto entra em cena, que é a âncora, para gerar concentração. Porque se você não tivesse esses 3 copilotos, você não entenderia o que eu estava falando. Você não conseguiria abrir já milhares de janelas com milhões de dados para entender uma frase, para ter consciência crítica de quem você é nesse exato momento. Então tudo é muito complexo, mas a espécie humana tem baixo nível de viabilidade porque ela nunca estudou de maneira profunda o que eu estou dizendo, a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, o programa de gestão da emoção, os papéis conscientes e inconscientes da memória e a lógica do conhecimento, ou a epistemologia. Você é um mestre nessa área, a lógica do conhecimento baseada, fundamentada na construtividade da emocionalidade e da intelectualidade. Portanto, para encerrar essa resposta, nós não apenas pisamos na superfície do planeta planeta Terra, mas também pisamos na superfície do planeta mente e temos baixa viabilidade como espécie, fazemos guerras, discriminamos, tolhemos o direito, temos a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções sociais, na política, no mundo digital, porque nós não temos consciência de quem somos. Nós não temos consciência, não temos um autoconhecimento profundo dos bastidores da mente humana. Acho que a gente fez uma belíssima introdução, inclusive, Percebeu como é complexo? para trazer, eu acho que uma outra ideia que é muito importante, que apareceu na sua fala em diversos momentos, mas que você conseguiu caracterizar como uma síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. E Que é uma das síndromes que eu descobri e descrevi, né? E que, de certa forma, aglutina ali milhares de males que vão afligir a mente, que vão gerar ali doenças mesmo para a mente, que trazem péssima qualidade de vida para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, um método, né, de gestão das emoções, né, e que vai buscar colocar o eu, né, como a pessoa no centro desses dois grandes parâmetros ali, que é a racionalidade, a emocionalidade, como que eu vou modular essas coisas para conseguir ser autor da minha própria vida, né, de entender quem sou, né, onde estou, por que estou, e até dar propósito e sentido para as nossas vidas, né? Como que é a relação de um mundo que cada vez mais sofre com essa síndrome do pensamento acelerado, para a urgência que nós temos, principalmente considerando novas gerações, de treiná-los e deixá-los prontos para assumir, obviamente, não só a autoria de si, mas a autoria do mundo, porque nós vamos ter que deixar o mundo, né? Exatamente. Muito boa a pergunta. Bom, na Bright nós temos vários cursos em destaque. Temos o curso Entre o Caos e a Calma, que vai falar sobre os transtornos da era moderna. Entre esses transtornos está a síndrome do pensamento acelerado, a síndrome PIB, padrão inalcançável de beleza. E nós vamos abordar também, essas duas síndromes eu descobri, vamos abordar também, pelo menos sinteticamente, a síndrome predador-presa, que é um resgate do instinto do ser humano nos focos de tensão. Ele deixa de ser um Homo sapiens e passa a ser um Homo bios quando confrontado, decepcionado, frustrado
Por isso, pais cometem erros dramáticos nos primeiros 30 segundos de tensão com seus filhos. Casais que se prometeram que se amariam em qualquer circunstância acabam se digladiando, agredindo-se mutuamente por bobagens, por picuinhas, entendeu? Bom, entre os transtornos da era moderna são muito sérios. E além disso, existe o TA, que vou abordar, que é o transtorno do espectro autista, que está em franca expansão. Estamos preocupadíssimos. No Brasil temos 2.400.000 pessoas com TA. E também o TDAH, que é a hiperatividade. Veja bem, entre o caos e a calma, nós temos desenvolvido tais transtornos e que têm levado a um asfixiamento do prazer de viver, da interatividade social, da autocompreensão, da sensibilidade e do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como pensar antes que agir, trabalhar perdas e frustrações, gerenciar o estresse, empreender, ousar e assim por diante. A síndrome do pensamento acelerado em questão que você abordou, eu a descobri porque, como eu estudei esse processo de construção de pensamentos, eu percebi claramente que se você alterar tudo em termos de incremento de velocidade no mundo de fora, você ganha em produtividade. Se você aumenta a velocidade das turbinas dos aviões, você ganha em tempo, você ganha em qualidade de vida. Se você aumenta a velocidade dos processadores, você ganha também respostas no mundo digital, na IA e assim por diante. Mas se você aumenta a velocidade da construção dos pensamentos, você vai perder. Por exemplo, meu dedo para o espectador está na direita ou na esquerda? Se eu tiver uma velocidade branda, você vai saber que está na direita e na esquerda. Imagine que esse dedo, a movimentação dele, fosse a movimentação dos pensamentos. Tá, eu posso aumentar a velocidade dos pensamentos. E isso ainda me dá os parâmetros da realidade. Está na direita ou na esquerda. Mas se eu aumentar demais, você perde os parâmetros. Toda vez que o ser humano pensa excessivamente, ele se inquieta e diminui a sua capacidade de lidar com frustrações. E na atualidade, nunca pais, casais, executivos, colaboradores, educadores, professores tiveram um limiar tão baixo para suportar frustrações. Pequenos estímulos estressantes geram reações rápidas e impulsivas. Pequenas contrariedades invadem a emocionalidade, levando a nossa mente a ser terra de ninguém. Qualquer caso, por mais pobre que seja, mesmo na periferia, deve ter respeitabilidade. E lá tem o mínimo de proteção, tem portas e janelas. Mas a casa humana, dos seres humanos, do Oriente ao Ocidente, não tem proteção frequentemente. Uma crítica compromete o dia, uma rejeição compromete a semana, uma traição é capaz de gerar uma janela killer, duplo P, com duplo poder, poder de ser encontrado e poder de ser lida e relida e retroalimentada, que compromete um ano ou uma vida. Então, que ser humano é esse que faz seguro de tudo? De casa, de produção, de vida, de carro, mas não tem seguro emocional? Que ser humano é esse? Haja vista que 1 em cada 2 pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 4 milhões de seres humanos. Mais de 4 milhões. Desculpa, mais de 4 bilhões de seres humanos. Metade da população mundial. E talvez nem 1% vai se tratar. Porque o tratamento é caro, porque faltam profissionais experientes de psiquiatria e psicologia, ou porque as pessoas negam as suas doenças, têm medo de reconhecer suas fragilidades. E essa estatística era antes da pandemia. Depois da pandemia, aumentou-se demais. E como eu abordo neste curso na Bripe, os transtornos da era moderna, que eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de conhecer, como abordo fortemente. Se você levar em consideração a síndrome do pensamento acelerado, a síndrome PIB, padrão inatingível de beleza, 3% apenas das mulheres se veem belas. Olha só o índice. E se você levar em conta a síndrome predador-presa, onde pequenas contrariedades geram uma reação
superdimensionado de pais, executivos, educadores, quantos por cento das pessoas adoeceram? Talvez 70, 80, 90%. Eu acho que os normais não existem mais. O que é ser normal? Ser perfeito? Se normal é ser perfeito, totalmente equilibrado, 100% de autocontrole, desenvolver, namorar a vida, namorar a qualidade de vida, ter um caso de amor com a sua saúde mental e com os outros, então os normais e os saudáveis estão mortos, porque os vivos estão todos micro ou macro doentes mais do que nós imaginamos. Até talvez essa busca pela normalidade talvez seja um cárcere, né, doutor? Então, Exatamente, temos que reconhecer a nossa pequenez. Se você quer ser uma pessoa líder de si mesmo, autor da sua própria história, como você disse, em primeiro lugar, você não pode, você tem de perder o medo de ser um ser humano em construção. Se você for um ser humano acabado, você não vai reconhecer erros, você vai dar muitos argumentos quando alguém te questionar, você não vai pedir desculpas, você não vai perguntar para quem ama aonde eu errei e não soube. Um ser humano acabado é um problema. Ele passa por cima de tudo e de todos. Mas se você se colocar como um ser humano em construção, que até dá o direito de ser imperfeito, dá o direito de vez em quando falhar, errar, se abraçar, dar uma nova chance para si e para os outros, aí pode ter certeza que você vai ser um ser humano que vai ter um caso de amor com a sabedoria. nossa, eu acho que assim, eu tô no divã e eu saio daqui até mais leve, né? Espero que todos vocês que estejam, né, acompanhando com a gente também possam ter, né, enriquecido um pouco, né, de si e saber que a gente tem como buscar essa gestão de conseguir se colocar, né, no centro. E aí, para fechar, porque senão, do Augusto, eu converso com ele, parece que o tempo não passa, né, mas para a gente fechar, eu vou, obviamente, eu já vou dar uma recomendação, né? Na Bright a gente tem, né, o curso o que a gente está lançando, Transbordos da que vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, sobre burnout, né, sobre essas doenças da contemporaneidade, né, que aflige realmente quase todos, né? Então já faço uma super recomendação para você procurar, né, lá na Bright, na página de vendas. Depois a gente divulga aqui também na descrição ali, onde você vai achar o curso. Mas eu queria pedir ao Dr. Augusto Cury para deixar aqui para os nossos telespectadores que estão assistindo ali uma dica de um método que eles podem fazer ali no dia a dia para dar uma respirada e conseguir perceber as coisas simples, de ir trazendo um pouco dessa essência e de como elas podem começar a buscar o propósito das suas próprias vidas. Ótimo, muito bom. No caso da síndrome do pensamento acelerado, onde uma criança de 7 anos de idade tem mais informações, provavelmente que John Kennedy, Abraham Lincoln e até mesmo o imperador romano, quando dirigiu o mundo no auge de Roma, keep calm, ou seja, passo a passo. Aprenda a respirar antes de responder. Faça a oração dos sábios, o silêncio. Não tenha necessidade neurótica de responder quando alguém te desafia. Seja seu filho, seu marido, sua esposa, seus colegas de trabalho. Ou assim mesmo Ou também? assim mesmo, ou assim mesmo. Quando você desenvolve, quando você se autocobra, calma. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira e não para ter uma bela história de amor consigo. Contemple o belo. Todos os dias treine o seu olhar. Você tem 2 olhos. Mesmo que você não enxergue fisicamente, você tem que enxergar com os olhos do coração. E esses olhos precisam ser treinados para ouvir o inaudível e ver o invisível. Ou seja, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Muitos têm flores nos seus condomínios ou nas praças próximos da sua residência, mas quem desfrutam delas são seus jardineiros. O ser humano não tem mais tempo para as flores, como mestres mestres tinha. Olhai os lírios dos campos. Eu me perguntava, quando o analisava sobre os ângulos da psiquiatria e psicologia, que homem é este que tinha tempo para as pequenas coisas? Que homem é esse que fazia muito do pouco?
infelizmente, o ser humano moderno tem um olhar enviesado, ele é míope. Ele enxerga muito para ver defeito dos outros, mas não consegue observar e contemplar e aplaudir as características nobres de quem está ao seu redor. Eu posso lhe garantir, posso garantir para vocês, no mínimo 90% de todas as características das pessoas caras que são dignas de aplausos passam despercebidos pelos pais. Vou dar um exemplo. Quando alguém conjuga um verbo errado, muitos percebem. Milhares de verbos são conjugados corretamente, passam despercebidos. Então, se o seu filho ficou calmo, seu marido ele foi dosado, a sua esposa foi generosa, aplauda. Parabéns, você foi incrível. Se os seus colegas de trabalho também tiveram uma atitude altruísta, parabéns, admiro você. O elogio, ele cria vínculos, porque ele promove a emocionalidade que é real. Se você sai da virtualidade e da intelectualidade e entra na emocionalidade real. Por isso o adequado é pelo menos elogiar 2 a 3 vezes por dia. Mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quando você muda essa era, e eu posso lhe dizer que grande parte dos poderiam ser evitados, grande parte das doenças emocionais seriam abrandadas, se nós mudássemos a era nas relações entre pais e filhos, professores e alunos, colaboradores nas empresas, a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Então, quando nós falamos entre o caos e a calma, falamos sobre os transtornos da era moderna, estamos falando de um ser humano indelicado, que não surpreende, que não encanta quem está ao seu redor. Outra ferramenta importante para que possamos aliviar esses transtornos atuais é duvidar de tudo aquilo que nos controla. O nosso eu tem de estar no comando da psique. Só que esse eu é pobre, ele é frágil, ele não sabe impugnar. Ele sabe gritar, às vezes, sabe criticar constantemente, sabe repetir 2, 3, 10 vezes a mesma coisa tentando mudar os outros. Mas o nosso eu não sabe impugnar o lixo mental, porque nós não fomos ensinados da pré-escola à pós-graduação, incluindo o stricto sensu que você fez, o mestrado e também o doutorado. Não somos treinados a pilotar a nossa mente. Por isso nós estamos adoecendo coletivamente. E é por isso que, embora estejamos deslumbrados com a inteligência artificial e com a robótica, estamos no tempo da pedra em relação ao programa que eu desenvolvi, o programa de gestão da emoção. O eu, deixando de ser escravo, impugnando, discordando, confrontando, transformando o caos, transformando o lixo mental em adubos para que possamos enriquecer a nossa história e nos tornarmos mais calmos, tranquilos, serenos, contemplativos. Ou seja, capazes de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Então, essas ferramentas, duvidar de tudo aquilo que nos controla, no silêncio da mente, criticar ideias perturbadoras, decidir sair da plateia e se tornar gestor da sua própria emoção, mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, ter uma emoção em um eu que não compra aquilo que não lhe pertence. Se alguém te ofendeu, te rejeitou ou te feriu, a tua paz é inegociável. A paz é o fruto mais excelente da felicidade. Você pode não ser uma pessoa alegre, não pode não ser uma pessoa bem-humorada, mas se você tem paz dentro e fora de si, você tem a exuberância da felicidade e as pessoas não sabem disso. Acham que felicidade é eu estar alegre, sem ansiedade. Às vezes a ansiedade vem, às vezes a angústia vem, e daí? Faz parte da jornada da felicidade sustentável. Não que os coaches, e não que falam, não que é vendido frequentemente na internet, um sorriso fácil, uma vida que isenta de dores, perdas e frustrações. Essa felicidade não existe no território da psiquiatria, psicologia e sociologia, não existe simplesmente. Mas se você trabalhar a paz como o fenômeno mais excelente da exuberância da felicidade, ainda que você passe por invernos, inseguranças e angústia, a paz ela vai preservar a sua mente, ela vai acontecer e na maior parte do seu tempo, na sua jornada existencial. Aí você vai experimentar o que é ser uma pessoa de fato feliz, tranquila e serena. Aí você vai contemplar os íris dos campos, como o mestre dos mestres fez
fazendo as pequenas coisas, um espetáculo aos Os outros. IPs. Ou os ipês, lembre-se, ipês roxos florem em julho, ipês amarelos em agosto, ipês brancos em setembro. Claro que varia um pouco de acordo com a estação de chuvas e frio, mas contemple os ipês que estão nos seus filhos. Pare de reclamar. Você tem os melhores filhos do mundo, é o que você tem. Você tire-os de celular. Mas como eu vou conseguir? Seja uma pessoa interessante. Para de ser chato, um criticista, um apontador de falhas, porque ninguém aguenta quem é um apontador de falhas. Para de ser criticista também da sua esposa e do seu marido. Começa a falar, você é incrível, apesar de me ter estressado, você é maravilhosa ou maravilhoso, você é um ser humano de ralo que late. De todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Aprenda a surpreender, saia do rol dos comuns. A humanidade tem pessoas comuns demais. São pessoas engessadas mentalmente que dão as mesmas respostas para os mesmos problemas. Pais que estão doentes, casais que estão doentes, empresas doentes no mundo todo, porque são mentalmente engessadas. Poxa, é uma pena ter que acabar essa conversa, né? Mas enfim, né, faz parte, as conversas acabam, mas a gente vai ter muitas oportunidades com o Dr. Augusto, né? A Bright está muito honrada de tê-lo conosco, né? Lembrando de todas essas dicas que ele deu agora no final, né? Dá uma olhada no curso lá Entre o Caos e a Calma, eu acho que com certeza, eu tenho certeza que ele pode te ajudar, né? Como ele pode ajudar qualquer pessoa. Então, ao Dr. Augusto Cury, muitíssimo obrigado. Eu saio daqui energizado, né? Conversar com o senhor, bota a gente para cima, traz calma, Obrigado. né? Tomara que eu possa voltar para Minas Gerais com essa calma, e trabalhando isso dentro de mim, porque realmente foi um momento muito especial para mim e para a Bright. Uma grande honra estar com você, uma grande honra estar diante dos espectadores da Bripe e outros que se aderirão ao projeto, que você seja um grande gestor da sua emoção e se geri-la, não tenha medo de falhar, porque vão falhar. E se falharem, não tenham medo de chorar, porque vão chorar, se não com lágrimas úmidas, com lágrimas secas, que nunca foram expressas no teatro do rosto. Mas quando chorar e falhar, não tenha medo de caminhar. Tenha medo sim de não viver a sua vida intensamente e não dar uma nova chance para você e para quem vocês amam. Um forte abraço, Augusto Cury, uma honra ser entrevistado por você. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.